Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Heloise, eu sou advogada tributarista e trabalho com impostos. Hoje eu estou aqui a convite da professora Vanessa para conversar um pouquinho com vocês sobre os benefícios que os aposentados e pensionistas, os idosos, têm na hora de pagar alguns impostos. Primeiramente, então, a gente vai estar falando do IPTU, que é o imposto que a gente paga por ser proprietário de uma casa ou de um terreno, por exemplo, de um bem imóvel, para a cidade na onde esse bem está localizado. Primeiramente, então, a gente vai falar da cidade de Andradina, que tem uma lei muito legal que dispensa o aposentado ou pensionista do pagamento do IPTU. Mas é todo aposentado e pensionista? Na verdade, não. Tem alguns requisitos a serem preenchidos. Então, vamos lá. Quais são esses requisitos? A lei de Andradina estabelece que o aposentado ou pensionista que ganhar até 2 salários mínimos de aposentadoria ou pensão, tiver um único imóvel e morar nele, tem direito à isenção do IPTU. Então, nesses casos, precisa ser levado alguns documentos até a prefeitura para que seja requerida a dispensa desse pagamento. E quais são esses documentos? Bom, primeiramente, nós temos os documentos pessoais, RG, CPF. Nós precisamos também dos documentos que comprovem que a pessoa é proprietária do imóvel, então a gente pode ter a escritura, a matrícula, por exemplo. Tem que comprovar que mora no imóvel, então tem que ter um comprovante de residência. Tem que comprovar a renda de no máximo 2 salários mínimos, então eles pedem a declaração de imposto de renda, por exemplo. Como tem muita gente que não declara imposto de renda, isso tem que ser informado para a prefeitura. Eles também pedem carteira de trabalho. Então, nós temos aí uma série de documentos a serem apresentados para a prefeitura analisar o pedido e dizer se concorda ou não. A partir disso, então, a gente tem um prazo, que na cidade de Andradina é até 30 de novembro, final de novembro, e aí o aposentado ou pensionista interessado se dirige até a prefeitura até essa data, faz o requerimento, apresenta os documentos e então pode ser que esteja isento, depende aí da análise da prefeitura também, no próximo ano do pagamento do IPTU. Outra cidade que nós temos uma lei parecida é a cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A cidade de Três Lagoas prevê que o aposentado ou pensionista que tenha um imóvel de área construída igual ou menor que 90 metros quadrados, ele vai poder se beneficiar também da dispensa do pagamento do IPTU. O prazo para fazer esse pedido também é até dia 30 de novembro e é importante dizer que esse pedido ele deve ser feito anualmente. Então, se eu pretendo estar isento do IPTU no ano de 2022, eu tenho que ir até novembro de 2021 na prefeitura e aí eles vão analisar o meu pedido e me informar. Aí pode ser que em 2022 eu não precise pagar o IPTU. Outra coisa bem interessante na cidade de Três Lagoas é que não só os aposentados ou pensionistas têm direito a esse benefício. As pessoas que não são aposentadas e nem pensionistas, mas elas têm um imóvel residencial com área de no máximo 80 metros quadrados, que também seja de categoria popular, seja sua única propriedade e a renda familiar é até de 2 salários mínimos, ela também tem direito de se beneficiar dessa dispensa do pagamento do imposto. Da mesma forma, as pessoas que têm doenças graves também podem ser dispensadas do pagamento. E aí elas têm que levar alguns documentos que comprovem essa doença e o preenchimento dos requisitos, Essas doenças graves seriam câncer, hanseníase, Parkinson, coisas desse tipo. A renovação, nesse caso, também é anual, só que o prazo é um pouquinho diferente. Para as pessoas que são portadoras de doença grave, tem que ir na prefeitura fazer o requerimento entre 1 de janeiro até 31 de março do ano em que se pretende estar isento do pagamento do IPTU. Vamos ver o que mais aqui que eu tenho para falar com vocês, para conversar sobre isso. Uma coisa muito interessante também na cidade de Três Lagoas é que as pessoas que têm direito à dispensa desse pagamento do IPTU, e se elas tiverem débitos de IPTU, ou seja, eu tenho uma dívida com a prefeitura porque eu não paguei IPTU de determinados anos. Se essa dívida ela for até 2018, ou seja, de 2018 para trás eu tenho uma dívida de IPTU, é possível que a prefeitura me perdoe, que ela não cobre essa dívida de mim, porque eu preencho os requisitos para não pagar o IPTU. Então, não faria sentido a prefeitura me cobrar.
Mas tudo isso tem que ser analisado na prefeitura, tem que ser levado os documentos, tudo certinho como a gente tem falado. Então é muito interessante que a gente converse sobre isso, porque é bem difícil essas coisas serem divulgadas, né? E quando a gente tem direito a uma isenção de imposto ou algo do tipo, é muito positivo que a gente faça valer esse direito. Então, às vezes, a gente está pagando o IPTU sem saber, né, que não precisava pagar. E no caso, apesar de, por exemplo, a cidade de Andradina falar em aposentado e pensionista e a cidade de Três Lagoas também falar de aposentado e de pensionista e não idoso, né, propriamente dito, a gente pode perceber que o idoso ele é muito beneficiado de uma forma muito positiva. O idoso ele pode procurar essas prefeituras, porque geralmente aposentado e pensionista a gente tem muitos idosos, né, aposentados e pensionistas. Então, é interessante procurar a prefeitura, se informar, porque às vezes a gente está pagando imposto sem saber que não precisava. E é muito bom quando a gente é dispensado de pagar imposto, né? Ninguém gosta de pagar. Bom, gente, então essas eram algumas considerações que eu tinha para fazer, para informar vocês, né, pra gente conversar um pouquinho sobre essa dispensa de pagamento de IPTU, que são alguns direitos que muitas vezes a gente tem e não sabe. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido proveitoso para vocês. Muito obrigada!